Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e estamos em mais um dos nossos vídeos aqui no canal Holística e Verdadeira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com uma postagem no Facebook do Bruno Souza. Bruno Souza é um amigo meu, já fiz até uma live com ele, foi maravilhoso, muito legal. Ele trabalha com a área do tarô, trabalha com a área, ele é um terapeuta, né? Trabalha com a área também de cristais e ele é de Portugal, né? Uma pessoa incrível. Inclusive, Bruno, um beijo enorme para você, espero que esteja bem. Vamos marcar uma nova live para a gente, né, passar as informações. Foi uma troca incrível, foi muito gostoso. E, enfim, depois posso até colocar aqui para vocês verem. Foi mais de uma hora, muito legal, né? Troca muito legal. E ele sempre traz coisas incríveis na página dele do Facebook. E essa é mais uma que tocou e eu acho que dá pra gente trabalhar legal nessa publicação. A publicação é o seguinte: tudo já existe no campo das infinitas possibilidades. Quando você ajusta a sua frequência com o que você deseja manifestar, você o manifesta em sua realidade. É simples. Tudo que você pensa e deseja já existe. Está lá num campo astral e ele só te traz essa ideia de necessidade de realização porque ele já existe. Ele está no campo das infinitas possibilidades, né? Parece uma coisa meio assim, utópica, uma coisa meio de ficção científica, mas na realidade é isso. Nós existimos em várias dimensões e existem as dimensões que trabalham com a área do astral, das possibilidades, né? São infinitas e nós coexistimos com essas dimensões e essas dimensões elas podem se intercalar, conectar, se interconectar. E o que é essa interconexão? É quando a gente consegue captar essa energia, essa vibração, bate na gente como uma ideia de toque sensível, né? De tipo, quero, preciso, desejo. E aí aquilo condiciona todo o mental, todo o emocional, para que a gente realize, para que a gente seja levado às ferramentas, às situações que nos façam chegar àquela possibilidade. Então, quando você está na sua casa, do nada, e te dá uma vontade enorme de começar a estudar Excel. É bem estranho, muito aleatório que eu falei, mas enfim... É porque numa outra dimensão você já é um expert em Excel. Você já trabalha com Excel, você já manda muito bem. E aí quando você recebe esse sinal que toca aqui na mente e dá uma sensibilidade no coração, você atua com movimento, com a ação de trazer aquilo que está naquele mundo dimensional de possibilidades para concretude. E quando isso acontece, é porque aqui na matéria há uma necessidade daquela situação, daquela ação, daquela pessoa, entende? Então é simples, é algo muito simples. Então toda vez que você desejar, pensar em alguma coisa, entenda, acredite, vai na fé, porque aquilo vai acontecer. Tá, mas e se eu não pensar em nada, não acontecer nada? É porque não é para acontecer. É porque você tem que estar no momento mais de inércia, de não movimento, de não ação, por outras coisas, ou porque você está aproveitando aquilo que você conseguiu há um tempo atrás, porque você está precisando estar no momento mais de calmaria, enfim, de observação, de quietude, né? Mas... o que eu vim trazer hoje é simples, né? Deu a vontade, acredite, entenda, aquilo em outra dimensão já existe, você já vivencia aquilo. Tá, mas isso pode ser colocado em qualquer coisa, Vou dar um exemplo. Você tem uma pessoa, sei lá, você está sozinha, e tem um amigo, tem um conhecido que você sempre falou, você sempre conversou com essa pessoa sempre foi interessante numa questão de amizade, vocês sempre tiveram uma amizade, mas do nada,
você começa a observar aquela pessoa de um olhar diferente. E isso não só para o lado positivo, mas para o lado negativo também, tá? Você começa a olhar aquela pessoa... Deixa eu dar uma olhada, meu cabelo está tudo bagunçado aqui. Se for, bagunça tudo. Você começa a olhar aquela pessoa de uma forma diferenciada. Você começa a olhar que ela tem uns pontos ou positivos e que te atraem, ou negativos, que você olha e fala, sei, tá estranho isso aqui. Você começa a perceber coisas que até um tempo atrás você não percebia, que para você era normal. Mas essa percepção é exatamente para te levar ao condicionamento do resultado. No caso, para uma coisa positiva, é um relacionamento que já acontece, que já existe, que já é, né, a possibilidade numa outra dimensão. Você só sente aquilo lhe traz um bem-estar, uma coisa boa, e aí você condiciona aquilo para a concretude, para o material, para a materialidade, que é onde a gente está. A mesma coisa com uma coisa negativa. Né? Às vezes lá no astral já aconteceu algo ruim, é algo que de certa forma já te trouxe um mal-estar, mas que você tem que ter a necessidade de sentir isso aqui na carne, na matéria, para que aquilo fixa, para que vire lição de vida e você não volte a repetir, não tenha que corrigir. E aí aquilo é acionado na mente como desejo, como necessidade. Mas eu vou desejar uma coisa ruim? Não é questão de um desejo de coisa ruim, mas uma necessidade de visitar, de vivenciar aquilo, para que aquilo te dê um condicionamento de evolução, de aprendizado, de corrigenda. Entende? E aí aquilo, você atrai aquilo vibralmente, energeticamente, aquilo atua, te trazendo influência, te trazendo intuição, te levando a pessoas, a situações que vão te levar àquele resultado, que lá no astral já existe, já condicionou, já é. E aqui é um potencial para ser. Né? Nós devemos entender que aqui a matéria é a nossa escola. Né? É o campo de experiências. E o astral é o local onde tudo já é. Né? É como se lá no astral fosse um laboratório de observação. Você observa. Aqui é um laboratório de prática, de colocar em prática o que você aprende. E como que você aprende? Como que você consegue trazer aquilo? Você é atraído, a vibração daquilo no astral emite sons, ondas, para que você seja condicionado. E isso, gente, é para qualquer coisa. Meu cabelo tá entrando aqui, tá coçando. É para qualquer coisa, tá? É para qualquer situação. Às vezes você tá na sua casa e do nada te vem uma ideia. Isso aconteceu comigo. Eu morava em São Paulo com a minha filha menor, já era viúva. Trabalhava num local, não sei se era no pedágio ou se era já num hospital, e me deu uma vontade louca de ir para Campinas. Saí para Sorocaba, Campinas, saí de lá, de onde eu estava, mudar os ares, conhecer gente nova. Eu falava isso para minha família, meus pais, eles falavam assim, mas da onde? Não tem nem parente para esses lugares. Mas sei, eu quero vislumbrar outra coisa, eu quero ir para outro lugar, eu quero fazer outras coisas, quero conhecer outras pessoas. E aquilo ficou na minha mente, tá? Eu acho que eu mudei de emprego, mas continuou aquele condicionamento. Eu queria sair de São Paulo, queria conhecer outros lugares, mas eu não queria ir para os lugares que eu sempre ia. Baixada Fluminense e Rio de Janeiro, Baixada Santista, Santos. Eu não queria ir para esses lugares que eu já ia, que eu já conhecia. Eu queria ir para outros lugares, conhecer outras coisas. E a minha mente ficava Sorocaba, Campinas, até Araçatuba, enfim. E aí nessa eu conheci, né, o pai da minha filha menor. Hoje nós não estamos mais juntos, mas da onde que esse homem era? Campinas? Sorocaba? Não, Brasília. Brasília, Distrito Federal. E eu fui levada, trazida para cá, onde eu estou até hoje. Não estamos mais juntos, mas o condicionamento do nosso relacionamento me fez vir até aqui. E aí você falou, mas então, pra quê? Você nem tá mais junto, por que você não voltou? Porque eu tinha que aprender alguma coisa, eu tinha que vivenciar alguma coisa aqui em Brasília, no Distrito Federal. E sim, aqui, por incrível que pareça, foi onde eu tive um up na minha vida, muita coisa que eu precisava corrigir, que eu precisava aprender, que eu precisava entender na minha vida, foi aqui que eu aprendi, né? Então, o que é isso, né? Como uma observação de questão mais para a gente
entender o cenário, né? Isso já tinha acontecido no astral, eu já tinha conhecido o pai dela, ela já tinha nascido lá, enfim, esse cenário, essa vivência, essa Vanessa, essa situação toda já ocorreu lá, né? Ela já foi um campo de observação, mas ela precisava vir aqui para ser um campo de atuação, de prática. Talvez por questões de corrigendo a minha, dele, das meninas, talvez por uma questão mesmo de desenvolvimento meu, passando por tudo que eu passei, positivo e negativo, me fez dar uma alavancada na coisa. Então, enfim, de qualquer forma, o que eu entendo, o que é, né, por estudos e tudo mais, é de que todo esse cenário, toda essa situação, ela já estava articulada, ela já era existente. Eu só fiz fazer acontecer. Eu só atraí, através das vibrações, de toda a situação, eu atraí, né, aquilo para vivenciar aqui na matéria, né? Porque aqui na matéria que registra no corpo, porque é aqui que você sente dor, é aqui que você chora, é aqui que o condicionamento é muito mais forte, muito mais profundo, né? Então quer dizer que lá no dimensional não é assim? Não é que não seja, mas é porque no dimensional você está na observação, você está olhando o que está acontecendo, você sabe que vai acontecer, aquilo é existente, mas você está como terceira pessoa, você só está ali observando, porque você sabe que aquilo vai acontecer. É como se fosse um livro de profecias, onde você olha, isso aqui vai acontecer, né? Então, e o legal também é que, de alguma maneira, não tem como, você vai passar por aquilo. Você pode até desvirtuar. Não, sei lá, eu podia ter nem casado com ele, eu podia ter tido a minha filha enquanto eu morava lá em São Paulo e, de alguma forma, não ter me unido a ele, mas, de alguma maneira, eu teria que vir aqui para Brasília, nem que fosse para trazer ela, para ele ver e conhecesse outras pessoas e visse que era mais fácil ficar por aqui, para ele ficar perto dela. Enfim, de qualquer jeito, né? Não importa o modelo, mas o cerne da ideia, a ideia em si, ela existe, ela aconteceria, poderia ser alterado alguma coisinha, mudado algum modelo, mas enfim, o modelo poderia ser diferenciado, mas as circunstâncias, o propósito da coisa é aquele. Então, é como ele fala, tudo já existe no campo das infinitas possibilidades. Por que infinitas possibilidades? Porque lá se é apresentado infinitas formas daquilo acontecer. Como eu falei, uma das maneiras era essa, em vez de eu ter conhecido e vindo morar com ele e ter engravidado a minha pequenininha, eu podia ter conhecido ele, a gente podia não ter ficado junto como um casal, mas ela nasceu e de qualquer forma eu teria que vir aqui e ficar achando que era melhor ficar por aqui. A gente poderia ter, sei lá, se conhecido em outro estado, mas aí ter vindo morar para cá por algum motivo, sei lá, a empresa dele condicionou dele vir para cá, e aí a gente vem todo mundo da família, enfim, infinitas possibilidades, mas aquilo vai acontecer, tanto que fala, quando você ajusta a sua frequência, que é isso que eu falei, sente o desejo, né? E aí você vai recebendo aquilo, vai deixando aquilo acontecer, do tipo, vai só indo pela intuição, né? Igual no meu caso, conheci ele pela internet, a gente começou a se envolver, e aí eu podia ter falado, não, gente de longe, não quero, tal. Eu podia ter dito, não, porque, sei lá, podia não ter combinado, mas as coisas vão se ajustando porque é o que tinha que ser, né? Como quem deseja manifestar, porque você sente a necessidade daquilo, mesmo que fosse alguma coisa que seria ruim, às vezes pode ser o falecimento de alguém, né? O desencarne de alguém, mas a pessoa é levada àquilo, ela não tem uma certa escolha, ela vai sentindo a frequência, a necessidade daquilo acontecer, e ela vai sendo levada, e aquilo vai levando. Então, quando você ajusta para que aquilo seja manifestado, você manifesta aquilo na sua realidade, e aquilo acontece, e é um aprendizado, é uma necessidade para aumentar a tua evolução, enfim. Então, essa postagem do Bruno Souza, ela nos traz isso de uma maneira muito clara. E assim, eu diria a vocês que isso está cada vez mais comum de se acontecer, de ser apresentado, as pessoas sentirem isso.
né? Só observa as pessoas ao redor quando elas comentam alguma coisa. Nossa, tem uma vontade de mudar de lugar, de fazer uma coisa diferente, ou até, sei lá, de conhecer alguém e sentir um sim ou não, né? Observe isso em você também, né? Esse canal nosso aqui, os podcasts que eu faço, todo o meu trabalho como terapia, ele tem um trabalho de se autocurar, de se autoconhecer, né? E uma das maneiras da gente se conhecer, de ter essa conhecimento, autossabedoria, é a gente perceber coisas na gente e ficar esperto, ficar ligado, ligar o foco naquilo, para que a gente possa entender até onde que a gente está desperto, até onde a gente está consciente. E essa consciência vai fazendo com que a gente fique mais, assim, digamos, apurado, mais refinado na vivência, né? E isso vai dar um plus no nosso evoluir, que vocês não têm ideia, sabe? Muita gente não se liga, mas, gente, a vida tem uma continuidade, existe uma existência. Nós viemos de umas existências passadas e vamos continuar. E por que não continuar essa existência cada vez numa série maior, numa série avançada? Porque continua sempre na mesma série, no mesmo ano, o repetente do ano. Não, a ideia do evoluir é essa, você constantemente, continuamente, você ir evoluindo, que seja um pouquinho, que seja um pocão, mas é você evoluindo. E quanto mais consciente você está disso, quanto mais esperto para essas coisas você está, mais leve vai sendo a vida. Mesmo quando é um problema negativo, uma coisa que te traga um sofrimento, esse sofrimento tem entendimento. Então ele sofre por um tempo menor e logo segue, ou esse sofrimento, ele te traz amadurecimento, ele te traz aprendizado. Então ele não é mais um sofrimento, e sim uma compreensão, né? Não significa que você vai se conformar, mas você vai se confortar com aquilo, no sentido de que realmente eu deveria passar e está tudo bem, segue. Sabe, sempre com a riqueza de ter entendido aquilo e compreendido, não se revoltado, não se lamentado com aquilo, né? Que é o que a gente faz na maioria das vezes quando a gente é pego de surpresa pela vida, é uma enfermidade, uma perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de alguma coisa que é muito valioso para ti. A perda sempre vai ser sentida. A gente só precisa entender que elas têm que ser compreendidas. Primeiro, para que ela passe rápido, para a gente não ficar parado no tempo naquilo, que não vai levar a nada, já aconteceu, para que ficar parado ali? Segundo, para que a gente tenha um entendimento do que a gente aprendeu. E não do que a gente perdeu, do que a gente sofreu, do que a gente se vitimou. Não, do que a gente está aprendendo com aquela perda, com aquela situação, com aquela dor, né? Tem muita gente, principalmente no espiritismo, você vem pela dor ou pelo amor? E muita gente fala assim, eu vim pela dor, mas eu queria vir pelo amor. Vir por amor é maravilhoso e não é difícil. O que é vir pelo amor? É quando você está consciente, quando você entende, por exemplo, que a perda da sua mãe por um falecimento foi porque passou, acabou o momento dela ali, ela já cumpriu a missão dela, ela conseguiu fazer a passagem, agora ela está liberta, ela está com o ingresso para poder seguir a vida dela lá. E não um pesar de que, meu Deus, como é que vai ser minha vida sem a minha mãe? Não. Sabe, é seguir em frente, é entender que a vida não para. E que bom que ela não para. Porque a inércia nos traz um condicionamento de perda de tempo, perda de energia. Não, é seguir, pausar e observar, mas não parar e se entregar. É seguir. Dói, sente, mas segue até para que você vá condicionando as coisas com mais agilidade, e quanto mais rápido as coisas vão condicionando, mais rápido você vai ficando prático em entender a vida e conseguir suportar mais coisas. É por isso que muitas pessoas com certa idade já não sofrem tanto, já veem coisas com uma forma muito mais natural. Eu lembro que em épocas que apareciam coisas catastróficas na televisão, e a gente às vezes comentava com a minha avó, Dona Zefinha, sinto muita falta, ela falava assim, minha filha, isso é natural.
Morrer, todo mundo vai morrer um dia. A morte é a maior certeza que a gente tem na vida. E às vezes eu olhava para ela e falava, nossa, vó, mas isso é tão... Nossa, é muito insensível. Não, minha filha, não é insensível, é a realidade. É a realidade, a gente precisa estar pronto para isso. Para nós, para quem está ao nosso redor, ninguém nasceu para semente, né? É uma pena da forma que eles morreram, abruptamente, não viveram às vezes. Mas se morreram é porque tinham que morrer. Ah, mas não viveu todo o tempo. Viveu. Se morreu com 2 anos, tinha que viver até 2 anos. Se morreu com 80, tinha que viver até 80. Ah, mas era tão moço. Ah, mas era tão jovem. Não, a pessoa era o que tinha que viver aquilo. E ponto. Então, quando ela falava isso, a princípio parecia uma coisa tão fria, mas hoje eu me entendo que o que ela queria dizer é que, com o condicionamento de maturidade que ela já tinha tido na vida, ela já entendia que ela não precisava se demorar naquelas coisas, de que não precisava reclamar ou passar pela ideia de vitimez, de que é coitado. Não é coitado. Passou por aquilo porque era uma necessidade. Aquilo, de certa forma, libertou a pessoa, né? Então ela conseguiu sair, seguir. Ela até falava assim, quando morria alguém, ela falava assim, porque a gente fala, né, meus pesos, meus sentimentos, né, força para você. E ela falava, é mesmo, força para a pessoa, porque a alma daquela lá já está liberta. Agora ela vai seguir a vida dela. Se estava doente, não vai ficar mais doente. Se tinha algum problema aqui lá, vai de alguma forma se livrar, conseguir resolver. Agora, quem vai ficar aqui que precisa de força para seguir em frente? Porque aqui sim é provação. Aqui sim é o batente. E olha se não é lógico isso, se não é certo isso. Entende? Maturidade, sapiência, observação, por conta de toda a experiência de vida que ela já tinha tido. Talvez, porque eu não me lembro da minha avó mais nova, porque era muito novinha, mas talvez quando ela era mais nova, ela tinha sim aquele pesado de ficar ali condicionada para dor, tal. Mas com o passar do tempo, nos tapão que ela levava na vida, nas porradas que ela levava na vida, ela foi percebendo que isso só fazia ela perder tempo. E que perda de tempo é perda de energia, não é vantagem. Então, deixo claro essa ideia toda, esse composto todo aqui que o incrível Bruno Souza nos trouxe, né? Vou deixar aqui na descrição o nome dele, vou deixar essa postagem aqui como edição do vídeo, e vá lá no Facebook dele, na página dele, ele tem coisas incríveis, é uma pessoa maravilhosa. E mais uma vez, Bruno, vou marcar você para a gente marcar uma nova live, né, falar em outros assuntos aí, viu? Vai ser um prazer. E para vocês que ficaram aqui comigo, o recadinho de sempre, né? Aperta aí o sininho para receber nossas notificações, curta o nosso canal, nosso vídeo aí, né, se te interessou. Descurte também, porque é válido, porque aí eu entendo, esse assunto levou mais curtições, esse aqui não, então vamos mudar um pouco, ver o que está acontecendo e tal. Comenta um pouco sobre você em relação a esse assunto, né? E compartilha, joga isso para mais pessoas. Tem uma pessoa ali que sofre pelas coisas, tem uma pessoa que sente essas vibrações. Então, comenta para a gente poder conversar, para trazer isso mais à tona. É o momento da gente trocar experiências, né? E observar tudo e trazer tudo para todo mundo, né? Bem, eu, Vanes, me despeço aqui, agradecendo a atenção de todos e contando com a presença de vocês num próximo encontro, qualquer de repente. E fiquem bem. Abraços de luz da Vanes. E até uma próxima. Tchau, tchau.